Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Isso é determinante. Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando que a única maneira de vivermos, a única maneira de nos movermos, de dar testemunho da vida cristã é através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E é o Espírito Santo que vai permitir que nossa vida vá bem. O Espírito Santo nos ajuda a ser luz em meio às trevas. Sem o Espírito Santo, a vida cristã se torna um fardo. A vida cristã, talvez você diga, é difícil, é complicado. Sem o Espírito Santo, você vai dizer, a vida cristã é só mais uma religião. É o Espírito Santo que faz a diferença entre a verdade e uma religião. Você pode estar aqui na igreja, você pode ler a Bíblia, mas pode lê-la de forma religiosa. Sem o Espírito Santo, os fariseus acusaram Jesus e disseram que ele expulsava demônios por Belzebu. E ele disse, pelo dedo de Deus expulso demônios, e o dedo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem inspirou 40 homens para que hoje nós tivéssemos a Bíblia. Sei que existem outros livros apócrifos ou livros deuterocanônicos, que não estão nos 66 livros porque não foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento se movia sobre alguns homens e de maneiras específicas. Mas houve uma profecia ao profeta Joel de que nos últimos dias, nos tempos finais, o Espírito Santo se moveria sobre toda a carne. E é isso que hoje nós entoamos e dizemos, batiza-nos com o teu fogo. Essa profecia teve seu cumprimento no Pentecostes, mas não terminou. O Espírito Santo continua enchendo pessoas, continua equipando vidas, transformando, mas também há efeitos dessa plenitude por causa do Espírito Santo. Na Bíblia nós encontramos o código do Espírito Santo, e eu sei que muitas pessoas precisam aprender sobre isso. Pelo Espírito Santo, nós encontramos os 9 dons. Obrigado. Você sabe, 3 dons que são de poder, 3 dons que são de palavra e os dons que são de revelação. No total, são 9 dons e nós os encontramos em Coríntios, os dons do Espírito, Coríntios, capítulo 12. Mas também em Gálatas nós encontramos os frutos do Espírito, que também são 9 frutos. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E junto com esses dons, encontramos os 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é impressionante porque o Espírito Santo veio em forma de pomba. O Espírito Santo veio em forma de pomba porque as pombas têm asas, ou algumas penas principais. E as penas principais do lado esquerdo são 9 e do lado direito são 9. E na cauda tem 5 para a direção durante o voo. Por isso a Bíblia diz que veio em forma de pomba. E quando eu vou olhar na Bíblia, a Bíblia diz como, ou seja, há um código ali. 9 dons, 9 frutos, 5 ministérios. Por isso esse assunto fica muito interessante. E por quê? Porque o Espírito Santo é o motor para que você entenda melhor. É uma ilustração que estou fazendo. Não é que o Espírito Santo seja algo inerte, mas ele é o motor da vida cristã. Se você se sente esgotado, se sente vencido, se sente desanimado, é porque esse motor não está funcionando, você não o mantém funcionando. É como uma pessoa que compra um carro de luxo, um estofamento esplêndido. O som é o melhor e essa pessoa convida seus familiares e diz: vocês querem entrar no carro? Ouçam, por favor, os alto-falantes. Ouça o som.
Tem umas telas muito boas para que você possa assistir a um filme. Além disso, os assentos se ajustam como você quiser, você pode levantar ou abaixar. Tem controle remoto e quem tem esse carro de luxo fica feliz. Você olha para ele, tira fotos, grava vídeos. Mas esse homem, para usar esse carro, tem que empurrá-lo e só aproveita temporariamente quando está descendo uma ladeira. Quando está descendo uma ladeira, ele sobe temporariamente, mas depois acaba, e ele tem que subir de novo e tem que empurrar o carro novamente, até que alguém lhe diz: "Que tolo é você! Você não está aproveitando o seu carro. Esse carro se tornou um fardo. Por quê? Porque você não percebeu que esse carro tem motor. Olhe, coloque a chave, ligue o motor e essa pessoa vai descobrir naquele momento, quando o motor ligar, quando esse carro for impulsionado por esse motor, vai dizer: isso é espetacular." Primeiro ele empurrava o carro, agora o carro leva ele para diferentes lugares, para diferentes locais, e essa ilustração é absurda, não é? Muitos vão dizer: isso é ilógico. Como é que alguém pode estar empurrando um carro de luxo e não ter descoberto um motor? Eu digo, é mais absurda a sua vida quando você está vivendo a vida cristã sem o Espírito Santo. É pior, ou seja, ver um senhor empurrando um carro sem ligá-lo. Não é tão grave e não é tão ilógico e tão absurdo quanto nós, sem o Espírito Santo, vivendo a vida cristã. Por isso pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo agora mesmo? Porque isso não está no passado. Não estou perguntando se você já foi cheio do Espírito Santo. Você pode dizer que sim, em algum retiro, encontro ou quando oraram por você, mas talvez isso não seja o caso agora. Você está cheio do Espírito Santo agora mesmo? Por isso eu te digo, o que vou dizer será determinante para a sua vida e para a sua vida cristã. Assim como você pode rir do senhor que está empurrando um carro de luxo sem ligá-lo, porque não percebe que esse carro tem motor. Assim como você talvez possa rir, possa zombar, eu te digo uma coisa: Satanás zomba de você. Quando sabe que temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não dirige nossas vidas. Quando nos vê com um cristianismo vazio e sintético. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é entediante e muitos crentes vivem uma vida de esforço exaustivo, muitos porque desconhecem o poder do Espírito Santo. Eles estão empurrando o cristianismo com suas próprias forças e Deus não quis isso. Por isso a Bíblia diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. E pode estar fisicamente cansado, o que é visível. Ontem à noite vocês trabalharam, não dormiram bem e não conseguiram pegar no sono. Estão visivelmente cansados. Eu acredito que o Espírito Santo não só pode trazer força espiritual, mas também força física. Mas, pastores, você não conhece a minha idade. O Espírito Santo pode fazer esse trabalho e pode trazer essa força. O peso da religião. Por isso eu digo, há muitos cristãos que não precisam dizer é que eu sou cristão, eu não sigo uma religião. O que precisam é demonstrar isso, porque muitos cristãos vivem uma religião. Assim como a religião islâmica, assim como a religião dos Hare Krishna, os budistas, os taoístas, os gnósticos, agnósticos, os adventistas, as testemunhas de Jeová, os mormons, os santos dos últimos dias. Eles vivem uma religião. E o que faz você diferente deles? Você se apenas frequenta uma igreja, se congrega, recebe uma palavra e sai da mesma forma que eles fazem. Testemunhas de Jeová não creem no Espírito Santo, mormons menos ainda. E se acreditam no Espírito Santo, não acreditam que o Espírito Santo seja Deus, então estão errados. Mas nós, que acreditamos no Espírito Santo, devemos torná-lo uma realidade em nossas vidas.
Sem o Espírito Santo, o cristianismo deixa de ser uma bênção para se tornar um fardo pesado. E há pessoas que dizem: desde que me tornei cristão, as coisas não vão bem. Virei cristão e me separei da minha esposa. Quer dizer isso é gravíssimo. É um insulto para Deus. Desde que me tornei cristão, comecei a me endividar. Ou seja, isso não é testemunho. Ou seja, Cristo é o pior ser que uma pessoa já conheceu. Desde que me tornei cristão, fiquei de mau humor. Desde que me tornei cristão, meus filhos ficaram rebeldes. Desde que me tornei cristão. Se isso acontece na sua vida, você nunca conheceu o Espírito Santo. Você nunca conheceu o Espírito Santo. Simplesmente é mais uma religião para você. Você buscou apenas mais uma religião. Isso se tornou um fardo pesado. Que preguiça! E sinceramente, é melhor você deixar essa religião. E não estou dizendo para você abandonar Cristo, porque você não o conhece. Estou dizendo para você abandonar a religião. Você não conhece Cristo, largue a religião. Saia de verdade. Não faz sentido você fazer penitências em uma religião. Ou fique na religião tradicional que seus pais te deixaram de herança. Fique lá. Lá tem mais pessoas. Tem mais eventos. Fique lá. Fique lá. Até aquele senhor que empurrava o carro e na descida aproveitava temporariamente o carro. Até que aquele senhor descobriu a chave de ignição. E hoje o que você tem que fazer, hoje eu vou te mostrar biblicamente qual é a chave de ignição. Vidas apagadas, empurrando a religião, empurrando a vida cristã, não vivem em bênção porque não conheceram o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é o rugido de poder que permite que a vida cristã avance sem esforço humano. A vida cristã avance sem esforço humano, a vida cristã avança com uma força divina, e isso é obra do Espírito Santo. Por isso, esta mensagem é para você hoje, porque você pode ter uma vida cheia de conhecimentos. E existem muitas religiões que têm esse conhecimento, são profundas em seu conhecimento, conhecem muita teoria, mas não colocam em prática, têm muito conhecimento. Mas são alheios à vida de Deus por causa da ignorância que há neles, porque não conhecem a função do Espírito Santo e a liberdade que o Espírito Santo traz. Igual aos fariseus, os fariseus tinham muito conhecimento da letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo sabia a Bíblia de cor. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, era um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, tinha todo o conhecimento, ele sabia o Antigo Testamento de cor, Gênesis de cor, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor, os livros históricos de cor, os livros poéticos de cor, os profetas maiores e menores. O apóstolo Paulo sabia tudo de cor, ele sabia a palavra de cor. Mas ele mesmo diz: tudo isso que para mim era de grande valor, que para mim era reputação, que para mim era fama, que para mim era reconhecimento, agora considero como lixo por causa da excelência de Cristo. O apóstolo Paulo descobre o Espírito Santo, por isso o apóstolo Paulo nos fala sobre os 9 dons e também nos fala sobre os 9 frutos e também nos fala sobre os 5 ministérios. O que mais fala sobre o Espírito Santo, de todos os escritores ali, é o apóstolo Paulo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então veja o que diz até mesmo o apóstolo Paulo, diz em Efésios 5,18, antes, quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, Saulo de Tarso sabia a Bíblia de cor e perseguia os cristãos porque não tinha quem. Ao Espírito Santo, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Pelo contrário, sede cheios do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não é uma sugestão. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não está dizendo: eu sugiro que você seja cheio do Espírito Santo, eu aconselho que você seja cheio do Espírito Santo. Não, não é uma sugestão, é uma ordem.
Não é uma sugestão para os cristãos de elite, os cristãos à la carte. É um mandato direto de Deus, é um mandamento, é uma ordem direta do céu. Sede cheios do Espírito Santo, ele não está te aconselhando, está te dando uma ordem. E ouça bem o que vou te dizer, espero não ser mal interpretado. É pior pecado não estar cheio do Espírito Santo do que amanhecer bêbado no parque de Copacabana. Amém. Sério? Se você amanhecer bêbado no parque de Copacabana, preste atenção. Amém. Se você amanhecer bêbado, talvez no parque de Copacabana, jogado lá no parque de Copacabana, não tem tanta consequência. Amém. Do que não estar cheio do Espírito Santo. É que isso está na Bíblia. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Aí vem a ordem, pelo contrário, sede cheios do Espírito Santo. Novamente lhe digo, é um pecado maior que você amanheça jogado no parque de Copacabana, ou no parque de Medellín, ou no parque de Sabaneta, onde quer que você esteja, jogado, que ontem à noite você se embebedou e tomou, melhor dizendo, toda da garrafa e apareceu jogado por aí, bêbado. Sabe qual é o pior pecado? Levar uma vida cristã sem a plenitude do Espírito Santo. Isso é pior do que estar lá embriagado, bêbado e tomado. Isso é forte. Já sei que muitos não vão gostar e dirão: como ele ousa dizer isso se faz tempo que parei de beber, de tomar, de me embriagar? Como ele ousa dizer que é mais pecado eu acordar caído? Então, pastor, amanhã no domingo não venho, vou acordar caído, bêbado. Porque como o senhor disse que é um pecado menor, estou dizendo que uma vida cristã não pode ser vivida se não estiver cheio do Espírito Santo. Porque o motor da vida cristã é a plenitude do Espírito Santo. Caso contrário, a vida cristã vai se tornar caótica, vai se tornar entediante. Você não vai achar prazer na vida cristã. Aos 16 anos aceitei o Senhor Jesus Cristo. Eu era jovem, muito jovem. Até hoje tenho lido a Bíblia e pregado a Bíblia. Desde aquele momento eu pregava nos parques, até hoje. E prego a Bíblia todos os dias. Todos os dias estou pregando. Se não fosse pelo Espírito Santo, eu já estaria louco. Uma vez me disseram que se alguém lê a Bíblia inteira, e acho que já te disseram isso, fica louco, não é? Disseram para você ficar louco. Já li a Bíblia muitas vezes, acho que cerca de 60 vezes. E acredite, é o contrário, a gente percebe que o mundo é que está louco. Cada vez que eu leio a Bíblia, não sou eu que fico louco, mas sim o contrário. O mundo, digo, é que está louco. O mundo está louco. Bad Bunny tem 60 milhões de seguidores no Instagram. Bad Bunny. Esse cara que parece que está cantando sem dentes. O mundo está louco, meu Deus. O mundo enlouqueceu. Toda vez que leio a Bíblia, me perdoe, Bad Bunny, se estiver vendo isso. O mundo está louco e completamente pirado. Por isso a Bíblia diz, ao invés disso, seja cheio do Espírito Santo. E isso é uma ordem, não é uma sugestão. Mas as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é se jogar no chão, rolar e pular em cima das cadeiras. Não, Deus é um Deus de ordem. Eu acredito nas manifestações do Espírito Santo, mas Deus é um Deus de ordem. Não é assim se agitando desse jeito. Porque a gente diz, uau, olha, é um show. Não, parece que estão cheios do diabo. Deus é um Deus de ordem. E quando a igreja foi batizada pelo Espírito Santo no Pentecostes, eles não falaram línguas assim, sem sentido. Eles falavam idiomas, diz a Bíblia, e os que estavam ali, de diferentes regiões, entendiam o que eles falavam. Ou seja, eles começaram a falar em outros idiomas. Devia haver gregos, árabes. De repente, havia até gente da Espanha e falaram em espanhol, o que deixou todos maravilhados.
Sabe por que ficaram assim? Porque os que falavam em línguas nunca tinham frequentado a escola. Eram homens sem instrução e diziam: e esses? Em que momento aprenderam a falar chinês? Em que momento aprenderam a falar árabe? E esses, em que momento aprenderam a falar grego? E esses, em que momento aprenderam matemática, se estivéssemos na nossa época? Em que momento aprenderam a falar inglês, português? Em que momento esses estão loucos? Ou estão bêbados? Ou o que aconteceu? Mas eram idiomas que falavam. A primeira razão pela qual você deve ser cheio do Espírito Santo é a obediência. Lembre-se, é uma ordem. E não está dizendo, é que eu fui cheio do Espírito Santo há uns 10 anos. Não, não está dizendo isso. Está perguntando, você está cheio do Espírito Santo agora? Cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? E essa é uma ordem divina, não um item opcional. Não estar cheio é viver em rebeldia. Se você não está cheio do Espírito Santo, está agindo como rebelde, e provarei isso depois. Porque você é cristão, pertence a Cristo, certo? O corpo é templo do Espírito Santo. Você entrega a chave mestra para Deus e diz: tome, você é o dono. Entregou a chave mestra, entre. Sabe por que não somos cheios do Espírito Santo? Porque não entregamos a chave mestra. Quando vamos à casa de alguém, nos dizem, sinta-se em casa. Não é? Pessoas já hospedaram vocês e disseram, sinta-se em casa. Lembra, Alexandra, nos Estados Unidos? Te deixaram sozinha e a senhora saiu, deixando as chaves com você. Se alguém me diz, sinta-se em casa, o que eu faço é tomar o controle da casa. Imagina se o dono chega em casa e te encontra dormindo no quarto principal, no quarto de casal. Te encontra lendo as cartas que você mandava para essa esposa dele antes. E te encontra olhando as contas bancárias, talvez aquelas que você deixou por aí, os recibos de luz. Te encontra com as panelas ali. Vê que você levantou a tampa da máquina de lavar, deixou assim. Te encontra com o cachorro solto por aí, brincando e bagunçando tudo. E você pergunta, o que houve aqui? Ao encontrá-lo, ele lê a carta. Não sabia que você era tão ridículo para escrever isso à sua esposa. Vão perguntar, o que houve? Por que você faz isso? É que você me disse, sinta-se em casa, é isso que faço em casa. Você me deu permissão. Com o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo não é como nós, que ao ouvirmos sinta-se em casa, ficamos parados no sofá sem fazer nada, mesmo com o convite. O Espírito Santo só permanece se tiver controle total. Caso contrário, ele não fica. Ele não fica sentado no sofá. Ele diz, eu quero governar tudo. Por isso diz, ser cheio do Espírito. Não diz, um toque do Espírito. Não diz, um lampejo da tua glória como naquela música. Não, ele diz, eu quero preencher tudo, quero que você me entregue todas as áreas da sua vida e me dê o controle. Viu o que é ser cheio do Espírito Santo? E você pensava que era só levantar as mãos ou revirar os olhos? Não. Não é assim, não é assim. Ser cheio do Espírito Santo é uma plenitude, uma impartição total. Eu respeito o Espírito Santo, mas desconfio das manifestações que muitas pessoas têm. Mas quanto ao Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. E sei e conheço pela Bíblia a respeito do Espírito Santo e conheço a ação do Espírito Santo ao longo de todas as dispensações. Como o Espírito Santo vai se manifestar? Nas 7 dispensações da Bíblia. Eu conheço isso. Então, uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive em rebeldia. Porque aqui está dizendo, sede cheios, é uma ordem. E também diz isso no tempo presente. É uma necessidade atual e contínua. A pergunta não é, você foi cheio? Mas e aí? Você está cheio do Espírito Santo agora? Não viva de glórias passadas. Não, é que quando o Espírito Santo me tocava, eu sabia cair. E olha, meu corpo começava a suar, eu me levantava, pregava e tal. Mas agora não acontece nada.
Não sugerimos viver de glórias passadas. Perguntamos: você está cheio do Espírito Santo agora? Estou fazendo essa pergunta para você. Você está cheio do Espírito Santo hoje mesmo? E o mandamento, veja, o mandamento está no plural, no singular. Não se diz, estão cheios do Espírito Santo. Levantem a mão quem está cheio. Amém. Não, não, não. Menos améns e mais consciência. É algo direto. Não é para todos, não é para os pastores, os anciãos. Não, não, não. Escute, é diretamente para você que veio hoje. Hoje você veio e está dizendo a você de maneira direta, de maneira clara, de maneira precisa. Você está cheio hoje do Espírito Santo. Porque dizem a alguém, está cheio do Espírito Santo, e ele diz, viu, você está cheio? Ou fica olhando para quem está ao lado, você está cheio do Espírito Santo. Não estar cheio do Espírito Santo, como vemos na Bíblia, é um pecado maior do que a embriaguez. Sim, isso é muito estranho, não é? Porque hoje você não está embriagado. Alguém bebeu ontem à noite? Não, não, eles não têm coragem, né? Alguém bebeu? Levante a mão. Deus nos proteja. Olha como as pessoas reagem. Deus nos proteja. Se André chegar hoje à meia-noite cheirando a bebida, o que você faz, Cindy? O que acontece se seu marido chegar, ou seu filho, chegar cheirando a bebida? O que você faz? Por isso que a Bíblia coloca esse contraponto, embriaguez, plenitude do Espírito Santo, por algum motivo. Mas nós sempre dizemos, claro, já não bebo, mas você não está prestando atenção. O que a Bíblia está nos dizendo? Imagine se eu viesse aqui pregar bêbado, com óculos. Agora está na moda, né? Usar óculos escuros para que não vejam os olhos vermelhos, ou o forte efeito que... Sim ou não? Agora está na moda usar óculos escuros para que aprendam isso. Eles deram um bom exemplo para o país, para a Colômbia, do que fazer quando uma pessoa está bem bêbada e para que não descubram que está. Então, olha, escuta bem, escuta bem. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. A embriaguez, o oposto da plenitude do Espírito Santo. Se eu viesse aqui bêbado, bem bêbado, e em vez desta água estivesse com uma garrafa de aguardente. Qual o nome da aguardente mais fina de Antioquia? Aguardente se chama antioquenho? É aguardente antioquenho? Aguardente antioquenho. Lá no sul, eles tomam o nortenho. Ou o tapa-roja. Ou a cachaça, galeras. Cachaça narinho, cachaça tapa-azul. E eu estaria aqui com uma garrafa de cachaça, pregando para vocês, e enquanto estou pregando, para matar a sede, estou tomando cachaça. Ai, isso está forte, e continuo pregando, e continuo pregando, e continuo pregando. Não é tão grave quanto se eu viesse aqui e pregasse para vocês sem estar cheio do Espírito Santo. Quantas vezes seu marido chega em casa, não chega cheirando a bebida porque não bebe, mas chega sem estar cheio do Espírito Santo? Você percebe como isso é delicado? E se seu marido, o senhor Nanison, chega em casa bêbado, imagine, e dizem, olha, tem que ir buscá-lo com uma pá porque está jogado lá. Ou você diz, não, o que houve com esse? Fica bravo, reclama e pode até terminar o casamento, já que nunca tinham se embriagado antes. Quantas vezes seu marido chega sem estar cheio do Espírito Santo? Olhem, nós não nos enchemos sozinhos, permitimos que Ele nos encha, e isso é algo que Deus faz, não é? Nós não nos enchemos, permitimos que Ele nos encha. Dizer que não estar cheio do Espírito Santo é pecado, significa tratar isso como um pecado de omissão. Os pecados de omissão são piores que os de comissão. São piores por quê?
Porque o pecado de omissão é deixar de fazer o que se deve, e essa é a raiz da carnalidade. A gente tem mais problemas com os cristãos que não são cheios do Espírito Santo do que com os próprios bêbados. Por causa da carnalidade. De verdade, eu sofri. Todos os meus familiares, todos, beberam muito e até agora continuam bebendo, mas eu não tive problemas com eles. Às vezes eu vejo eles discutindo e falando besteiras, e me abraçam, e o que realmente acontece é que minha roupa fica cheirando a bebida, porque me abraçam. Esse é o que mais dá beijos. O bêbado. Mas os problemas que eu tive, as dificuldades, foram mais com cristãos que não foram cheios do Espírito Santo do que com os próprios bêbados. Imagine o quão delicado é isso. Por que ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, obviamente, jamais se embriagará. Jamais se embriagará. Por quê? Porque ela não vai buscar substitutos para uma alegria divina. Aí está uma chave poderosíssima. Por que as pessoas procuram substitutos para uma alegria? Porque não está cheio do Espírito Santo. Não está cheio do Espírito Santo, a pessoa busca substitutos e sente desconforto, dizendo que não se sente bem na igreja, reclamando até de quem não cumprimentou na porta. Está muito calor, eu vejo a polícia agora que veio ali, que abaixem o som. Não, essa igreja, não, a polícia me dá um certo medo. O pessoal do trânsito passou por ali, levou 2 carros, então não gosto disso e o carro que levaram é o meu. Se isso acontecer, você não volta mais para a igreja. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo, não está cheio do Espírito Santo. Por isso está acontecendo. Por isso uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais buscará substitutos. Não, é que naquela igreja todas as cadeiras têm ar-condicionado e o vento bate no meu rosto assim, bem gostoso. É por isso que eu vou. Agora, se quiser, eu te dou a lista de igrejas que têm ar-condicionado para você ir. Mas eu prefiro estar onde está o Espírito Santo, onde o Espírito Santo se manifesta. Eu sei que tem pessoas que vêm de longe aqui para receber a palavra de Deus e eu não quero que elas saiam daqui do mesmo jeito. Por isso eu anseio que você hoje reconheça se está cheio do Espírito Santo ou não está cheio do Espírito Santo. Então falamos que estar cheio do Espírito Santo deve ser por obediência, mas também o enchimento do Espírito Santo é algo que deve ser constante e que deve ser necessário. Veja, você não tem a força humana para cumprir com as exigências da vida cristã. Na verdade, não tem. A Bíblia diz que se nossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino de Deus. Sabe o que os fariseus faziam? Eles cruzavam mar e terra para fazer um prosélito. Você não pode, ou seja, veja, os fariseus sabiam a Bíblia de cor. Eles escreviam a Bíblia, os fariseus. Sem falar que eles cruzavam mar e terra para fazer um prosélito, um discípulo deles. Mar e terra. E você, para quantas pessoas você pregou esta semana? Ou seja, se avaliarmos, você não está no reino. Se o Senhor vier esta semana, não irá para o reino dos céus, pois não pregou para ninguém. E os fariseus, para eles não importa se alguém mora em Medellín, não. Eles percorriam milhares de quilômetros para visitar alguém e fazer discipulado com essa pessoa. Milhares de quilômetros. E assim o Senhor lhes diz: se a justiça de vocês, discípulos, não for maior do que a desses fariseus, vocês não são dignos do reino de Deus. Por isso eu lhe pergunto, para quem você pregou esta semana? Falou com alguém esta semana? Não, ninguém. Ou talvez você até falou com alguém, mas percorreu mar e terra, e não estou dizendo para você ir e fazer isso. Estou dizendo que sem o enchimento do Espírito Santo, você não pode viver a vida cristã como ela deve ser.
Você não vai conseguir viver as exigências da vida cristã. Se você pensou, ah, não, é que antes era a lei, a lei era difícil de cumprir. E essa lei caótica, agora não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deixe-me dizer, a graça é mais exigente. Pela lei, quando você matava alguém, e isso era comprovado, já tinha vídeo e tudo, pela lei, e era comprovado que foi você, e estavam suas digitais. Pela lei, você era homicida. E claro, te apedrejavam e tudo mais. Mas pela graça, você simplesmente odeia alguém. Não precisa matar, só odiar. Já é homicida. Por quê? Porque quando uma pessoa odeia, é como se ela tivesse todas as ferramentas para matar. Uma pessoa que odeia alguém deseja vê-lo morto. Odiar alguém, alguém que diga eu te odeio, é porque você já o matou. Na graça, você simplesmente o matou no coração. Então a graça é mais difícil, e se você não tem nada do Espírito Santo, nem na lei, nem na graça, nem em nada, você não vai conseguir levar bem a vida cristã. Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 20. Falando entre vocês, veja isso, na vida de adoração, falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em seus corações, dando graças a Deus por tudo, ao Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, vida de adoração. Isso está na sua vida? Isso está acontecendo? Falando entre vocês com hinos, cânticos, cantando e louvando, glorificando ao Senhor. Como você chegou à igreja hoje? Amargurado? Entediado? Triste? Com fardos? Com dificuldades? Com dificuldades. Falando entre vocês com cânticos. Deus é espírito e só pode ser adorado em espírito e em verdade. Por isso devemos ser cheios do Espírito Santo, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, segundo a Bíblia, é uma obrigação. Isso sim é obrigação. Se você pretende levar a vida cristã sem o Espírito Santo, você é um rebelde, porque o Espírito Santo deve te encher. Agora, seu corpo é templo do Espírito Santo, deve ser templo do Espírito Santo. Deus é Espírito. E como devemos adorá-lo? Em espírito e em verdade, eu pergunto, todos adoraram em espírito e em verdade? Todos dizem amém? Claro que sim. Tem certeza? Você tem certeza que adorou em espírito e verdade? E se eu fizer uma prova agora mesmo, um por um? Tem certeza? E se eu perguntar sobre as músicas que foram cantadas, se são bíblicas ou não, faço essa prova ou deixo passar? Um por um é todo mundo, até quem cantou. Então ele diz, não. Deus é espírito e só pode ser adorado em espírito. Ah, não, é que eu não fico pensando na letra das músicas. Você está errado. Você não está cheio do Espírito Santo, porque o homem espiritual julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. Já o homem natural despreza as coisas do Espírito de Deus. Eu posso colocar aqui uma música da Shakira e você até mexe os quadris. Posso dizer no final, não, essa música era da Shakira. Aí você diz, ah, eu não sabia, mas era boa. Tá vendo? Viu por que você precisa do Espírito Santo? Você lê a Bíblia e não entende. Por quê? Porque não está cheio de, mas pastor, nunca fui à escola. Eu estou dizendo que o Espírito Santo capacita. Só aqueles que vão à escola ou que foram para a universidade. Quem foi cheio do Espírito Santo e pregou um sermão tão poderoso que 3.000 pessoas se converteram em um só dia? Quem? O homem mais ignorante que já existiu na Bíblia, o apóstolo Pedro. Um homem que não tinha instrução, um homem, um pescador, cheirava a peixe. Um homem sem estudo, sem cultura, sem universidade, como diz a Bíblia. Ele nem tinha ensino fundamental. Mas, pastor, não critique o apóstolo Pedro, o primeiro papa. Se ele foi mesmo o primeiro papa, provavelmente nunca soube disso. Escute. E escreveu 2 cartas. E dizem que a carta a Marcos também foi ditada por ele, a João Marcos. 2 cartas. Um homem analfabeto, por quê? Diz a Bíblia.
E Pedro, cheio do Espírito Santo, já não era mais aquele Pedrinho que ficava aí negando que tinha andado com Jesus. Você percebe a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e andar com Jesus? Pode dizer: eu ando com Jesus, sonhei com ele ontem. Hoje de manhã eu acordei com Jesus, eu senti que ele me deu a mão. Você pode estar assim o tempo todo. Mas uma coisa é a plenitude do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entrou dentro do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro se levantou e disse para eles: assassinos, todos vocês são assassinos. E eles ficaram assustados. Como assim ele está nos acusando de assassinos? E sabem por quê? Porque vocês mataram o autor da vida. Ele expôs a Bíblia de forma poderosa, citando o profeta Joel. Nos últimos tempos, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E quero dizer algo a vocês. Hoje essa palavra se cumpriu diante dos seus próprios olhos. Ufa! Que impressionante! A gente pensa, esse aí não sabia de nada. Esse aí não sabia, mal sabia os preços dos peixes. E olha agora, expondo a Bíblia, as Escrituras, pelo Espírito Santo. E não só os apóstolos, mas também os diáconos, ou seja, aqueles que serviam às mesas. Eram cheios do Espírito Santo. Por exemplo, Filipe, cheio do Espírito Santo. Filipe era cheio do Espírito Santo. Filipe, o evangelista, que batizou aqui o etíope, o eunuco, e que esse encheu toda a África com o evangelho. Depois, o Espírito Santo o levou para outro lugar. E pelas mãos de Filipe aconteciam milagres, curas e manifestações. Impressionante. E nós? Não, a Bíblia não ganhou vida em nós. E você precisa que o pastor continue te dando a mamadeira. Não é? Você diz que só vai pregar quando fizer seminário bíblico e for pastor, já que não tem universidade teológica. Mas os apóstolos não tinham isso. Então, não só na vida de adoração, mas também na vida matrimonial. Veja, por exemplo, e isso é fundamental para da esposa. Isso vai ser difícil se não tiver o Espírito Santo. Submeter-se com alegria não faz parte da natureza humana. Ainda mais aqui na Colômbia, especialmente em Medellín. Isso é ilógico, ou seja, talvez por isso possam censurar o vídeo e fechar a igreja. Por dizer o que vou citar agora, Efésios 5:22, Efésios. Por dizer isso, Shakira pode mandar a polícia atrás de mim. Por citar esse texto bíblico, as esposas estejam sujeitas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Por outro lado, as mulheres não choram, faturam. E não se deixam mandar por ninguém. E você diz amém, pastor. As pessoas preferem dizer amém a isso do que ao que acabei de falar. Você não está cheio do Espírito Santo. As mulheres casadas estejam sujeitas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Você diz, não, tá vendo? A Bíblia é machista. Não, você está enganado. Eu já li a Bíblia, mas claro, se você for olhar para ela como machista, a Bíblia é machista. A Bíblia é homofóbica. Essa palavra está na moda. A Bíblia é homofóbica. E tudo o que você quiser. Mas eu que já li a Bíblia e conheço as ideologias também, posso te dizer que não. Pelo contrário, para os homens tem algo ainda mais duro. Para o marido amar sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. E isso é impossível sem que Jesus faça isso através do homem. Sacrificialmente, ou seja, isso é ainda mais forte. Eu pergunto aos maridos, não vou perguntar pelo nome para não assustar ninguém. Eu pergunto aos maridos que estão aqui. Você se sacrifica pela sua esposa, sim ou não? Não. 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 Ah, obrigado. Dá para ver? Ele se sacrifica pela esposa? Não, não digam amém. Não sejam mentirosos. Você vai me perguntar, pastor, se me sacrifico pela minha esposa, não posso dizer amém. Não posso dizer amém, é mentira. Não é que tem que declarar. Mentira.
Você se sacrifica pela sua esposa? Você dá tempo para a sua esposa quando ela precisa. E o maior sacrifício para mim, talvez, é sentar e quando ela diz, precisamos conversar. Precisamos conversar é o maior sacrifício. E minha esposa, ela estava aqui, meu Deus. Não sabia, ia começar a falar mal. Quando ela fala, precisamos conversar, isso é sacrifício. Você acha que se sacrificar pela sua esposa é que eu vou conseguir o pão de cada dia e isso é sacrifício? Não. Eu me sacrifico porque talvez eu seja o último a tomar banho e me sacrifico deixando o banheiro bem limpo, bem seco. E já aprendi uma técnica para deixar bem seco, porque sempre vejo ela indo lá. Então, isso é sacrifício. E mesmo assim, na verdade, eu não me sacrifico. São pequenas coisas, mas fazemos sacrifícios. Para quem diz amém, digo o seguinte. Efésios 5, 25. Vamos ver se depois disso vocês dizem amém. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se você vê que ainda não. A Bíblia não é machista, pois me orienta a fazer mais do que o que uma mulher faz por mim. Por que não diz a mulher, sacrifique-se e entregue sua vida como Cristo amou a igreja? Alguém chegou a um aconselhamento e disse, pastor, o que acontece é que estou percebendo que amo muito minha esposa. Falo da minha esposa o tempo todo. Penso na minha esposa enquanto estou comendo. Quando estou dormindo, só tenho ela ali e mesmo assim penso nela. Será que estou idolatrando ela, pastor? E o pastor, o conselheiro, disse, você ama sua esposa da mesma forma que Cristo ama a igreja? Não, pastor, não chega a tanto. Então ainda falta, você ainda não ama a sua esposa. Tá vendo? E como se consegue isso? Com o Espírito Santo. Ele se entregou por ela. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu não sei, eu preciso do Espírito Santo porque, de verdade, isso não é fácil. É que você também sacrifica até mesmo o seu conforto. O quê? Você percebe que as coisas mudam? Ser provedor é fácil e eu reconheço isso, mas não é tudo. Ser provedor é fácil. Eu digo para minha esposa, ela tem o cartão. Eu controlo o cartão pelo celular, mas ela fica com o cartão físico. Mas de verdade, isso não é nem 2%. Porque ser provedor é fácil, e ela vai, compra, e se quiser comprar um par de sapatos, ela compra. Se quiser comprar um vestido, ela compra. Se quiser comprar um colar, ela compra. E eu não falo nada. E assim, se ela quiser comprar, compra e faz compras na vaca, no burro, em... Como é que se chamam essas lojas aqui em Copacabana? Isso, a vaquinha, o cachorrinho, o gatinho. E faz o que quiser, compra o que quiser e pronto. Mas isso não é tudo, na verdade, não é tudo. Isso não é assim. Por quê? Porque não gera nenhum sacrifício. E ainda mais ao pagar com cartão de crédito. Se pagar com notas de 1.000, talvez sinta. Mas com o cartão, você nem percebe o dinheiro saindo. De verdade, obrigado. Se sacrifica. Na vida profissional, precisamos da plenitude do Espírito Santo. Olhe para as áreas porque você pensava que a plenitude do Espírito Santo era vir aqui, gritar, falar em línguas e sair todo agitado para casa. Não. Não. É que eu sou pentecostal. Não. Não, as coisas não são assim. Na vida profissional, vamos ver porque as pessoas que de repente aqui gostam que eu imponha as mãos, que vão para trás, vou dizer uma coisa para vocês. Na vida profissional e no trabalho, você deve servir ao chefe, seja ele cristão ou não. Ele não é cristão. E daí? Com o mesmo entusiasmo com que você serve a Jesus, não importa se ele não é cristão.
Você deve servir, você está trabalhando, certo? As pessoas que crescem e as pessoas que se tornam empresários são aquelas que serviram com essa devoção. Vejo pessoas não cristãs que parecem estar mais cheias do Espírito Santo do que os próprios cristãos. Quando nós vamos para Pasto, os sogros também moram em um condomínio fechado. O porteiro, eu gostaria que o trouxessem para cá. Eu pagaria o que fosse para que esse porteiro viesse morar aqui em Medellín e trabalhasse lá na portaria onde eu moro. E ele é de Pasto. Excelente. Excelente, rapaz. Olá, como está? Como tem passado? Que prazer. Isso que nem abrem a porta para ele. Porque aqui, que sufoco, você não precisa buzinar 10 vezes para que abram a porta. Eles mesmos descem. Lá ainda não existe essa tecnologia. E abrem o portão do condomínio manualmente e esperam o carro sair completamente para fechar. E eu penso, o tempo todo fazendo isso e ainda com um sorriso no rosto. E eu digo, no começo, quando cheguei, pensei, não, isso deve ter mudado há pouco tempo. Claro, como pessoas recém-transformadas ou restaurantes que no início cozinham bem, mas depois de um mês a comida piora e precisamos trocar. Isso acontece comigo, não sei se com você também. Então eu disse, esse aqui acabou de ser trocado, trocaram ele há pouco tempo, por isso atende bem e tudo mais. Mas acontece que já faz muito tempo. Várias vezes que viajamos, foi o mesmo porteiro e até minha filha diz, esse porteiro, que legal tê-lo lá. Em Copacabana, né? Impressionante, não mudou. Eu digo, o trabalho deve ser o templo de devoção e a lâmpada de testemunho mais eficaz. Preste atenção. Vocês dizem, não, até aí não, pastor, também não. Não exagere. Efésios 6, versículos de 5 a 7, eu vou pela Bíblia. Se não está na Bíblia, não existe. Olha, servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Ah, mas isso era no tempo dos escravos. Não sou escravo, sou neguinho, mas não sou escravo, vão dizer alguns. Com simplicidade de coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como quando a sogra está olhando, mas como aqueles que querem agradar aos homens. Mas como servos de Cristo, de coração, fazendo a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. E é especial, você disse, o comedido come. Ah, isso eles sabem, versículos bíblicos, se perguntarem e não souberem. Minha mãe dizia, o comedido come do escondido, e é verdade. Eu conheço casos em que os empresários para quem trabalharam deixaram a empresa de herança para o funcionário e nem sequer para os filhos. Coloquei isso no testamento. Eu conheço gente assim. Ou seja, a Bíblia não erra. Ah, não, isso é difícil. Ouça bem. O motor para cumprir isso é o enchimento do Espírito Santo. Por isso você achava que a vida cristã era chata. Ser cristão é minha obrigação e para mim é difícil. Esses dias uma senhora me deixou na mão. Uma senhora relaxada. Tínhamos um compromisso com ela e acabou que ela não cumpriu. Legalmente, ela não cumpriu. Isso tinha até algo registrado em cartório e ela não cumpriu. Eu podia até cobrar dela até o último centavo. E sabe o que eu disse para a senhora? Eu disse, a senhora não cumpriu comigo. E sabe o que ela me respondeu? E o que é isso, pastor? Ai, meu Deus. Que pena, vocês pastores não nos respeitam. Era sexta-feira santa, nós católicos respeitamos, mas vocês não. E ela ainda desligou na minha cara. E ela não cumpriu comigo. Ela disse que como pastor eu não podia reclamar. Eu dizia, meu Deus. E depois eu já disse, não, isso já não me compete. Vou deixar que o Espírito Santo faça o trabalho. Sim, eu ficava com raiva e reclamava, mas não liguei de novo para a senhora, embora a vontade não faltasse. E de verdade, eu queria contratar o melhor advogado para bloquear tudo dela. Tudo, 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 tudo. E depois eu disse, é verdade, dentro de mim sim. É certo que eu descumpri tudo isso, mas não.
O trabalho. O trabalho. Nossas ações. Nós somos uma lâmpada, uma luz. Mas, obviamente, isso é impossível sem a plenitude do Espírito Santo. Os que conduzem. Precisamos do Espírito Santo. Não é porque eu tenho temperamento colérico, não é porque eu tenho temperamento sanguíneo, não é porque eu tenho temperamento fleumático. Veja, pare de ficar arrumando desculpas. De verdade. Não, não, não. Se você é colérico e vive gritando o tempo todo, de verdade, ou seja, o Espírito Santo não está na sua vida. É preciso que você me entenda. Não. O Espírito Santo não está na sua vida? Não é que minha esposa precise saber, só não tenho esse temperamento de me sacrificar por ela. Que pena! Ou temos o Espírito Santo, ou todo o resto se tornou. É que não me entenderam quando eu era criança. Fui abusado. Que coisa! Já passou. Você já é uma nova criatura em Cristo? Sim ou não? Ainda lembrando que não, que quando você era criança, que você não teve que. Ah, não, já não, chega! Não venha mais para mim com essas coisas, de verdade. Estamos pregando um Cristo vivo, e aqui eu não sou seu pai para você vir lamentar, sentar e chorar. Aqui eu estou pregando Cristo para você. Você está em Cristo ou está fora de Cristo? Uma das duas. E se você reclama, é porque Cristo não está em você e você não está cheio do Espírito Santo. Simples assim. Porque, claro, nova criatura, sou nova criatura, e você canta isso aqui, dança e celebra. Mas quando chega a hora de tomar decisões, de enfrentar o caos, de enfrentar a crise, você parece uma Madalena, só fica chorando, chorando, em depressão e tristeza. Não, 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 não. Não, chega, chega, chega. Só pense nisso. Ser cheio do Espírito Santo é para isso. Você precisa da plenitude do Espírito Santo, o pastor já não te aguenta. De verdade. Que seja o Espírito Santo quem encha a sua vida, quem impulsione a sua vida. Agora é como o dono do carro. Você compra o carro, não sabe qual é a chave para ligar o motor e me coloca para empurrar. De jeito nenhum, o carro é seu. Procure as chaves, ligue o motor. Você tem a chave e a Bíblia. Não me faça empurrar seu carro. Esse carro tem motor. Coloque a chave, dê partida e se mova. E aproveite a vida cristã. E não venha com seus fardos aqui para essa igreja dizendo: olha, eu já não aguento mais. Não. A vida cristã é maravilhosa se você estiver cheio do Espírito Santo. E se não, você continuará sendo a mesma pessoa, com uma igreja, com uma religião e com a Bíblia debaixo do braço. De verdade. Miri! Na guerra espiritual, enfrentamos um inimigo real. Certo? Malévolo e poderoso que quer sabotar nosso lar e nosso futuro. Nossa única vantagem é que... maior. E foi você quem cantou isso. Não me peça para cantar. Da última vez disseram que estraguei a música. Maior é aquele que está comigo do que o mundo. Aquele que está no mundo. Maior é ele. E ele diz isso cantando, e as moças que aprendem a música aprendem isso. E repetem: maior é aquele que está comigo, figo, figo. Vamos ver como terminou. Não, estou errado. De novo. Maior é ele. Nem assim. Nem assim. Efésios 6, versículos 10 a 11. Preste atenção. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no pastor Oscar Rivera. Vamos ler novamente. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos na pastora Liliana. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos nos líderes da igreja. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no leão de Judá. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ai, pastor, me ajude, já não tenho mais forças. Se me buscares como buscas os teus caminhos, diz o Senhor, então te responderei. Se me procurares como procura o banco para pedir empréstimo, aí sim te responderei. Quantas providências a gente toma quando vai pedir um empréstimo? Também fiz essas diligências. Veja o formulário, a carta de trabalho, o que não diz e os extratos bancários.
Eu sei que todos nós já fizemos isso, né? Como é quando a gente vai pedir um empréstimo no banco, e é assim mesmo, e o papel está lá, e o coração fica a mil. Será que vai dar certo? Vi, qualquer ligação que chega é o banco? Não, não foi, é a Movistar. Vamos ver, escuta. Não, cara, não, não é. E o coração bate forte. E o banco nos emprestou? Não, não, não foi aprovado. Aí dizem que falta um requisito, falta um documento, que não sei o quê. E esse documento, onde está? Não, esse documento está por aí, no Amazonas. Você vai até o Amazonas para trazer esse documento para que façam o empréstimo para você. Se me buscares como buscas os teus caminhos, então eu te responderei. Assim diz a Bíblia. Quanto ao mais, meus irmãos que estão aqui, fortalecei-vos em quem? No Senhor. E no poder de quê? Da sua força. Vestidos de quê? De toda a armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Isso, em resumo, é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio. Se você não está cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer guerra espiritual e o diabo vai ficar pulando em cima da sua casa. É que você está cheio do Espírito Santo. Várias pessoas já me ligaram, elas não vieram mais à igreja. E várias pessoas me ligam, olha pastor, me ajude, venha porque tenho muitos demônios, fizeram feitiçaria contra mim. Às vezes dizemos, faço a oração, mas é preciso continuar. Sim, faço a oração. Como dormiu? Já não usavam mais os espíritos. No dia seguinte deixam de buscar ao Senhor. Já não, obrigado pastor, Deus te abençoe. Excelente, já não. Eu disse, voltarão 7 piores. Não, não, obrigado, pastor. Já, obrigado. Já ficou bom, já ficou boa a limpeza espiritual. Limpeza espiritual? Por isso fico assim quando me chamam para orar, porque há espíritos ou demônios. Pergunto, vai se comprometer com Cristo ou não? Mesmo que digam sim, já mentem ao Senhor, pois não posso simplesmente aceitar. Eu digo, você vai se comprometer? Essas são as consequências de que se eu for orar na sua casa, expulsar os demônios, expulsar os espíritos e orar pela sua casa e ungir com óleo e tudo. Faço isso porque acredito no poder de Deus. Mas se essa pessoa continuar do mesmo jeito, não congregar, não buscar a Cristo, voltarão 7 piores. Você concorda? Sim. É uma pena que não exista uma palavra para isso. Se não houver um documento notarial, se não fizerem assinar, não existe. Eu acredito neles. As pessoas dizem sim, pastor, eu juro que vou, mas depois não cumprem. Por isso, se me chamar para orar em sua casa, farei essa pergunta. E para quem frequenta a igreja, pedirei que assine um documento. No ministério e no testemunho, veja, nós podemos pregar a verdade, mas só o Espírito Santo pode colocá-la no coração. Eu posso estar aqui, pregando, 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 e você, amém, amém, amém. Mas se o Espírito Santo não transmitir, não impregnar essa palavra no seu coração, de nada adianta. De nada adianta. Eu posso estar pregando aqui os melhores sermões e posso ter estudado e analisado a Bíblia e os mistérios mais profundos e você fica, uau! E pode terminar, uau, muito uau! Que pregação excelente! E você pode estar simplesmente elogiando uma pregação, mas nada aconteceu na sua vida. Um homem chamado Evan Roberts uma vez fez uma pregação que se chama Pecadores nas mãos de um Deus vivo. E sabe o que ele fez? Ele preparou a pregação e tudo, mas naquele dia ele não pregou assim como estamos pregando agora. Ele simplesmente leu o sermão, leu tudo, igualzinho a um candidato da Colômbia. Ele leu tudo, leu o sermão inteiro, leu tudo, 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 mas as pessoas se jogavam no chão chorando e sentindo que a terra se abria e que estavam indo para o inferno. Apenas leu o sermão. Pecadores nas mãos de um Deus vivo.
Se eu quis trazer essa pregação e digo, não vai acontecer o mesmo, porque o Espírito Santo, mesmo tendo lido o sermão, o Espírito Santo se encarregou de impregná-lo nos corações e aquelas pessoas se agarravam nas colunas da igreja. E dizia, eu vou para o inferno. Sentia que estava indo para o inferno, de verdade. Houve uma conversão impressionante, um testemunho muito poderoso. Posso pregar aqui e você dizer amém. Mas de verdade, às vezes é um desafio para mim. Costumo perguntar, como foi? Às vezes minha esposa também pergunta, e como foi na igreja? Eu digo para ela, bem, e todos me dizem, excelente pregação, pastor, excelente, excelente, uau, que pregação, uau. A verdade é que eu já não me alegro mais. Além disso, eu recebo milhares de comentários diariamente dizendo, excelente pregação, uau, já não me surpreendo. Sabe por quê? Porque eu quero ver se realmente o Espírito Santo impregnou essa mensagem. Porque isso eu posso gritar aqui, posso falar, posso ter a melhor retórica, e posso me posicionar bem, e posso estar muito bem vestido como estou agora. Posso vir pregar de bermuda, e talvez o Espírito Santo impregne a mensagem assim. E agora? Mas, na verdade, daqui para frente é o que o Espírito Santo fizer no seu coração. Pois isso também é conhecimento, e tudo bem. Eu posso pregar a verdade, mas somente o Espírito Santo vai impregnar, vai impartir a verdade ao coração. Efésios 6, 18 a 19. Veja, e continuamos em Efésios. Não vos embriagueis com vinho, lembra que lemos? Veja, orando em todo tempo, com toda oração e súplica em quê? No Espírito. En el Espíritu. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, diz o apóstolo Paulo, mas veja aqui, para que ao abrir minha boca me seja dada a palavra para tornar conhecido com ousadia o mistério do Evangelho. E sim, o Evangelho é um mistério impregnado aqui. E então, aqui nós vemos claramente o porquê de sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo é uma oportunidade que Deus nos dá hoje. Não estar cheio do Espírito Santo é tolice. Não estar cheio do Espírito Santo é desperdiçar a sua vida. Efésios 5, 14 a 17. Por isso diz, desperta tu que dormes. Igreja, desperta, tu que dormes. Quantos estão dormindo hoje? E levanta-te dentre os mortos. Ou seja, estamos mortos em vida. E Cristo te iluminará. Você não está falando com túmulos, nem precisa pregar isso em um cemitério. Portanto, vejam com diligência como vocês andam. Não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus. E aí entra Kairos versus Cronos. Não se trata apenas de minutos, mas de aproveitar a oportunidade divina. Não se trata de você vir aqui e me dizer. O mais provável é que me digam, pastor, o senhor me empresta a chave da igreja? Para quê? Vou orar a semana toda na igreja. Eu te empresto. Mas não se trata disso. Eu já disse a vocês que se Deus quisesse pessoas que oram muito, era melhor chamar os muçulmanos. Eu sei que os muçulmanos não são como nós, que falhamos. Os muçulmanos oram em horários determinados e fazem isso direito. E são os que mais oram. E eles superam os coreanos em oração. Sim, os coreanos dizem que os cristãos oram, mas na verdade os muçulmanos são os que mais oram. Eles superam você. Eles superam aqueles que rezam o terço. Eles superam eles. Mas preste atenção. Não se trata do tempo em si, dos minutos e das horas. Então não, eu fiquei a semana toda em jejum e em oração. E a semana toda eu li a Bíblia. E meu marido saiu sem comer, bravo, e tudo porque eu não cozinhei para ele. Porque a semana toda eu fiquei mergulhado na Bíblia. Se isso acontecer, não serviu absolutamente para nada.
Você é um fanático religioso desses aleluias. Não serve para nada, não adianta. Ouça bem, não se trata de minutos. Se trata de aproveitar a oportunidade divina. Do que se trata? De aproveitar a oportunidade. Sem o enchimento do Espírito Santo, perdem-se as bênçãos que Deus quer nos dar e as vidas que Ele quer tocar. É a direção, é estar pronto. Deus te diz algo e é estar ali, pegar e dizer: ah, Deus me disse isso. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento poderia ter dito: sim, eles estão bêbados. E daí? E por que isso importa para vocês? Deixem-nos trabalhar. Não, ele disse: ei, eles não estão bêbados. Isso é a profecia do profeta Joel. Ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. Ele aproveitou o quê? A oportunidade divina. É aproveitar a oportunidade divina. Aproveitar bem o tempo significa que você aproveita a oportunidade divina. Lá em Mar del Plata, onde estivemos há mais ou menos um mês, aquelas ondas eram muito fortes e fomos para lá, ondas ainda mais fortes, e eu disse: aqui as pessoas não podem entrar. Inclusive alguém entrou, espero que esteja assistindo, e quase foi levada pelas ondas, de verdade. Inclusive os guardas começaram a apitar, porque ela quase foi levada pelas ondas. Eu comecei a pensar e disse: essas ondas não são para nadar, elas têm outra função. E claro, subi num morro para olhar melhor num pier, e olhando desse pier, vi que havia vários com prancha, muitos mesmo. E eu disse: ah, já entendi. E a gente ficava olhando, e isso era muito legal, e dava para ver bastante. As ondas chegavam até a beira, vinham umas ondas impressionantes e lindas até a beira. Mas eles estavam lá, atentos, 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 e a gente ficava olhando a onda. Olha, 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 ele subiu. Sem essas ondas, eles não conseguem realizar a tarefa. A mesma coisa acontece aqui. A vida cristã é assim, você tem que estar olhando as ondas da vida para ver em qual onda pegar, para que você possa praticar a presença de Deus. Fique atento, fique atento, fique atento aos momentos. Então, como ser cheio do Espírito Santo? 3 coisas-chave. Ah, isso é muito bonito, mas como ser cheio? Primeiro, desejo. Desejo? O que você deseja hoje? E bateu a fome, né? O que tem hoje na lanchonete? Desejo, o que você deseja hoje? A esposa diz: meu amor, onde você vai me levar para comer hoje? Desejo, o que você deseja hoje? San Andrés. Não conheço San Andrés. Seria ótimo passear em San Andrés, né? Toda a igreja. Desejo. Deve haver um desejo ardente, uma sede espiritual. Você está satisfeito com uma vida medíocre ou anseia por mais de Deus? Percebi recentemente que não sabia nada. Eu estava pregando algo lá no canal e esse vídeo foi um dos vídeos-chave. E eu disse para minha esposa, falei: amor, eu realmente não sabia disso. Eu não sabia disso. E eu digo, na Bíblia tem muita coisa. Impressionante, a Bíblia tem muita coisa. Eu não sabia disso, eu não conhecia. Isso despertou em mim o desejo de buscar mais novidades. Após ler a Bíblia mais de 70 vezes, ainda é possível descobrir novidades? Com certeza. Desejo. O que mais? Discernimento. Primeiro, desejo. Segundo, discernimento. Entenda, não se trata de receber mais do Espírito, mas sim de o Espírito receber mais de você. Mais de você? Você não precisa de uma segunda bênção. Você cantou isso hoje na música Batiza-me com teu fogo. Eu vi alguns cantando e pensava, Senhor, será que essa é a música certa? Porque falava de rendição total. Você se entrega totalmente ao Espírito Santo? A música falava de rendição total.
Não é uma segunda bênção, é uma rendição total. Que você esteja totalmente rendido. Por isso eu lhe pergunto, você é capaz de dizer ao Espírito Santo, sinta-se em casa? Se eu for à sua casa e você disser, sinta-se em casa, já sabe o que farei. De verdade. Vou abrir as panelas da sua casa. Se o cachorro estiver latindo muito, eu levo ele para a rua e deixo ele se perder. De verdade. E eu como até a ração dele. Você vai dizer, que folgado? Ah, desculpa. Essa palavra aqui na Colômbia não é palavrão. Na Argentina é sim. Não posso dizer porque estamos online. Depósito. Número 1. Desejo, discernimento, depósito. Receba a plenitude pela fé. Aqui, conchudo significa esperto, significa oportunista, talvez. Descarado também é considerado palavrão em outros lugares. Conchudo significa uma pessoa que não se deixa intimidar, uma pessoa que... ou uma pessoa enganadora também, né? Algo assim. Isso, um trapaceiro, mas não é um palavrão como é na Argentina. Não é. Isso que não tem vergonha. Quero esclarecer porque muitas pessoas da Argentina nos assistem e se o pastor fala um palavrão, isso é um problema. Olha, depósito. Receba a plenitude pela fé. A plenitude pela fé, ele ordenou. Você pode ter certeza de que ele responde. Ou seja, olha isso. Tudo o que disse é difícil. Ser cheio do Espírito Santo exige muito na vida cristã, mas com o Espírito Santo você não sente e vive isso de uma forma natural. Sem o Espírito Santo isso é difícil, o que acabei de falar também. Quantos estão dispostos a se render diante de Deus hoje? Por favor, fique de pé.